Gente, chegamos a mais um sábado, então é dia do nosso resumão semanal, onde fazemos a síntese de todos os assuntos tratados pelo Fora de Curva no decorrer da semana. Então vamos lá para o trabalho, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Na segunda-feira nós iniciamos com um quadro que vem por aí, onde montamos uma perspectiva dos principais indicadores que vão ser divulgados no decorrer dos próximos dias. Mas o assunto de fundo daquele vídeo foi exatamente o que aconteceu no dia anterior, a famosa manifestação na Avenida Paulista do dia 25 de fevereiro, reunindo, segundo estimativas, entre 650 mil e 750 mil pessoas. Ela mostrou coisas muito importantes. Os discursos dos protagonistas eu achei mais ou menos protocolares, não é isso que me chamou a atenção, mas sim a grande quantidade de pessoas se manifestando de maneira ordeira, sem um único incidente, sem uma faixa provocativa, sem qualquer tipo de treta. E isso aí, gente, é muito mais difícil controlar uma massa assim, na calma, na paz. Tem que ter um poder de persuasão muito maior do que se alguém incitar alguma baderna. E nesse sentido, o que eu alertei naquele Fora de Curva, naquela edição do vídeo de segunda-feira, foi exatamente isso. Se Jair Messias Bolsonaro tem tanto controle da sua base eleitoral, ele tem um grande poder nas suas mãos que deve ser respeitado pelos seus oponentes e até pela justiça brasileira. É aquela coisa, está surgindo muitas acusações contra ele e seus principais aliados. Agora o que está pegando mais é golpe, já foi questão das joias, até a baleia Jubarte, mas nenhuma tem se mantido em pé. Vira mais um disque-disque, e isso não pode continuar porque em qualquer radicalismo essas pessoas da paz podem botar o sangue nos olhos e partir para alguma coisa mais contundente, e aí o Brasil está ferrado pelo menos por vários anos. E para que isso realmente não aconteça, o melhor dos mundos é que o nosso Brasil volte a ser um país democrático como era antes, e lamentavelmente perdeu essa posição e agora isso está sendo reconhecido internacionalmente. Na terça-feira foram abordados 3 assuntos. Em primeiro lugar, eu fiz referência às consequências da manifestação do presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Silva, a respeito do seu apoio ao grupo terrorista Hamas e das duras palavras que ele pronunciou contra o governo israelense, colocando o governo israelense, no caso, como persona não grata naquele país e criando uma super crise diplomática. Isso aí vocês vão se lembrar, baseou um pedido de impeachment que teve mais de 140 assinaturas, e aí que vem a reação. Em primeiro lugar, o impeachment no Brasil, segundo vários constitucionalistas, não teria condições de ser aprovado, de até tramitar, por essa besteirona que o presidente brasileiro falou e vem redobrando os seus pronunciamentos nesse sentido. Mas, como eu falei, mais de 140 parlamentares, inclusive da base governista, assinaram o pedido de abertura de um processo de impeachment. E aí o governo federal resolveu retaliar de 2 formas. A primeira, até acho coerente, é tirar os carguinhos públicos relacionados aos parlamentares que foram a favor desse pedido de impedimento. Isso aí, como eu falei, até acho coerente, porque para estar numa base de governo, isso aí são cargos de confiança, tem que ser de confiança do governo, por mais obtuso ou por mais ridículo que ele seja. Então, nada a obstar em relação a isso. Mas no que se refere às emendas parlamentares, houve uma clara ameaça, ou efetividade, ainda não sei, de cortar verbas para aqueles parlamentares que, nesse caso, se colocaram contra o governo federal. Gente, a administração pública tem um princípio chamado de impessoalidade que deve ser aplicado na distribuição de recursos, no orçamento. E certamente isso escancarou com o uso político dessas emendas parlamentares, que até o governo passado era chamado de orçamento secreto, mas não tinha nada de secreto, passou a ter secreto agora que virou emenda parlamentar, porque ninguém sabe exatamente o que é feito desse dinheiro. Tal situação mostra o absurdo que é a vida política brasileira, a imaturidade, a leviandade com que tratam o dinheiro arrecadado dos nossos impostos. E a seguir eu comentei a respeito do pronunciamento do presidente da França, Macron, à OTAN, colocando a possibilidade ou a propriedade dessa aliança militar começar a intervir mais diretamente na Ucrânia para defender esse país da invasão russa. Acho isso, em tese, correto, porque realmente esse ataque russo ao país vizinho, sob ponto de vista internacional, todos os tratados, ou a maior parte dos tratados de paz internacional, é um crime de guerra, é um absurdo. Porém, olhando mais friamente, essa eventual entrada da OTAN em combate direto com os russos
poderia envolver uma série de problemas geopolíticos, descambando talvez até para a generalização de um conflito em âmbito mundial. Tem que ver com muito senso de cálculo e de risco tudo que se faz nesse conflito que está acontecendo agora no leste da Europa. E finalmente naquele dia eu tratei da inflação brasileira medida pelo IPCA 15 do IBGE, então a inflação meio do mês, que disparou chegando a quase 0,8%, que está bem acima de patamares razoáveis. E dessa vez o grande vilão não foi a alimentação, e sim a disseminação dessa inflação pela maior parte dos grupos de consumo. Nessa metodologia do IBGE de cálculo inflacionário, existem 9 grandes grupos de consumo. 6 deles tiveram inflação acima de 0,4%, que é o limite que eu coloco aqui no Fora de Curva como preocupante e não preocupante. Então isso está realmente ocorrendo. A inflação brasileira de fevereiro subiu de uma maneira, vamos dizer assim, bem disseminada, e tal situação é muito preocupante. Inclusive porque tem 2 fatores que podem estar colaborando com ela. Primeiro, a liberação de mais de 120 bilhões de reais em precatórios entre dezembro e fevereiro. Não estou falando se é justo ou não é justo, mas o fato é que tal situação irriga com muito dinheiro a economia, e economia com muita grana circulando significa aumento de inflação. E o segundo fator também é a insistência no déficit público. Apesar das contas de janeiro fecharem com um pequeno superávit, um superávit um pouco mais generoso, mas a tendência se mantém de que os gastos públicos superem a receita com impostos, e isso é muito grave, gerando inclusive possibilidades hiperinflacionárias, ou seja, o exemplo da Argentina. Na quarta-feira, 2 assuntos relacionados ao governo federal. O primeiro foi o pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na reunião do G20. Ele fez à distância, porque parece que o mocinho pegou um corongazinho aí, mas a sua principal fala disse respeito à defesa da ideia de tributar de maneira progressiva os bilionários, falando que não é justo que eles tenham tanta grana, toda aquela coisa. Aí, no Fora de Curva daquela quarta, eu me dediquei a maior parte do tempo a mostrar para os espectadores aqui do canal que os bilionários não são um câncer, não são prejudiciais à economia, muito antes pelo contrário. É eles que determinam, ou eles colaboram muito com o desenvolvimento, não só econômico, mas tecnológico e social de qualquer país que os receba bem. Em primeiro lugar, eles estão por trás de grandes empresas, empresas inovadoras, empregando direto e indiretamente dezenas ou centenas de milhares de pessoas, são os maiores mecenas, os maiores doadores do mundo. Além do que, eu coloquei uma relação dos países que têm mais bilionários per capita, e invariavelmente são essas as nações que estão entre as mais desenvolvidas do mundo. Também naquele dia o presidente da República, Luiz Inácio da Silva, deu um puxão de orelha na Vale do Rio Doce, aquela empresa que era estatal, mineradora, e virou privada, provavelmente com uma senhora dor de cotovelo por não terem aceitado seu amiguinho Guido Mantega, ex-ministro, como presidente da empresa pelos próximos anos. O conselho rechaçou Mantega para essa posição, e aí ele colocou algumas coisas, umas apropriadas, outras verdadeiro absurdo. O que eu achei apropriado é que a Vale do Rio Doce está devendo muito aos brasileiros que foram vítimas de seus desastres ambientais. Vou lembrar só de Brumadinho, que já está fechando 4 anos do rompimento da barragem por incompetência, por gestão relapsa, e ainda hoje as vítimas ou os herdeiros das vítimas não receberam quaisquer indenizações. Está ainda tramitando nos tribunais de uma maneira muito lenta, de uma maneira muito morosa. Isso ele está correto. Porém, ele também fez um pronunciamento, não sei se é acidental ou proposital, eu pessoalmente acho que é proposital, pelas convicções políticas que ele anda tendo, de que as empresas brasileiras deveriam seguir as orientações ou a vontade do governo nacional. Isso é um absurdo. Já falei várias vezes que quando se junta governo com o mundo empresarial só dá caca. Assim que a União Soviética quebrou, vários outros países entraram na falência, e parece que o nosso presidente da República está com vontade muito firme de reeditar algumas ideias de planificação da economia que vai nos levar por um buraco que vai ser muito difícil sair. Vamos dar uma olhada na Venezuela, o exemplo da vez. A Argentina não chegou a tal grau de desfaçatez. Já na quinta-feira, o tema central do Fora de Curva foram os conflitos globais, mas não em relação à questão geopolítica, à questão econômica, e sim
como isso funciona na cabeça desses trapalhões que os países elegem para liderar eles. Vamos falar de Vladimir Putin, vamos falar de Macron, vamos falar até do presidente brasileiro, falar também de Joe Biden. Eles estão realmente batendo cabeça, não sabendo para onde vão, mas bancando a continuação de uma briga que parece que não vai, se continuar nessa inércia, parece que não vai ter um desfecho muito favorável, um desfecho muito agradável, mostrando ou indicando um acirramento de conflitos que podem sim gerar uma guerra mundial. Aí eu lembrei o seguinte, quando nós somos mais moleques e entramos numa encrenca, tanto meninos como meninas, sempre tem uma turma do deixa disso que impede que as vias de fato tornem-se mais graves do que realmente poderiam ser. Está na hora de acontecer algo assim no mundo. Uma coisa muito mais poderosa que esses líderes amalucados, separar as crianças e mandarem elas apertarem as mãos, darem beijinhos e fazerem as pazes. E coincidentemente, quando eu estava pensando nisso, veio uma notícia, assisti uma notícia, se não me engano, no site Olhar Digital, dando conta que uns pilotos de drone ucranianos que estavam vigiando o espaço aéreo do conflito com a Rússia enxergaram nitidamente, isso eu reproduzi no canal, uma grande coisa que parecia ser uma nave espacial a 50 km de altura, uma nave enorme. E aí lembrei, bom, já que os humanos não têm juízo para se entenderem com essas tretas, quem sabe esses alienígenas marcianos possam dar um jeito nessa situação pela gente. Lógico que isso aí tem um tom de ironia, mas o fato é o seguinte, o desenrolar desse show de conflitos no mundo, de intrigas no planeta, está indo numa direção tão perigosa que eventualmente não vai ter como voltar atrás, a não ser que um ente mais poderoso que qualquer um desses liderecos assuma realmente o protagonismo e separe esses bagunceiros dos seus jogos de guerra. E também, rapidamente, na quinta-feira, finalizando o vídeo daquele dia, eu comentei a respeito da taxa de desocupação ou desemprego publicada pelo IBGE referente aos meses de novembro, dezembro e janeiro, então primeiro indicador de 2024, que fechou em 7,6%. Considerei o percentual abaixo do que eu esperaria, o que é uma boa notícia, que significa menos desemprego, mas também tecer algumas considerações em relação aos cenários para os próximos meses que realmente não são muito positivos em função das informações que nós temos que a economia brasileira está estagnada, vendo indicadores de produção, não só da indústria de transformação, da agricultura, comércio e serviços, mas um dado publicado pelo Serasa Experian que deu conta que, em janeiro agora de 2024, os pedidos de recuperação judicial das empresas aumentou em 60% frente a janeiro de 2023. E isso é muito grave e mostra perspectivas bastante preocupantes para os próximos meses na economia aqui do país. E finalmente, na sexta-feira, encerrando o Fora de Curva, então já que estamos finalizando esse vídeo, eu vou lembrar a todos vocês de não esquecer do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contato, e aos que assistem o canal aqui pela primeira vez, eu faço o meu convite para inscrição. Bom, gente, 2 assuntos na sexta. Primeiro, o Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, falou uma pérola que fez com que a empresa, do dia para a noite, num pregão apenas, perdesse 30 bilhões de reais em valor de mercado. O seu pronunciamento foi uma pérola da estupidez, dizendo que a prioridade da estatal não seria mais a remuneração dos acionistas nos seus dividendos, mas sim investimentos em energias alternativas para o futuro, que é para o bem do Brasil. Pô, investidor que investidor não investe para o bem do Brasil, investe para ter lucro, para tirar dividendo, exatamente. E com isso ele acabou frustrando exatamente as pessoas que confiavam nas ações da Petrobras lá fora do Brasil. E aí foi um forró-bodó, foi venda de ação da torto e direito, desvalorizando a estatal brasileira em 30 bilhões de reais, como eu falei. Moral da história, político não pode ser gestor de empresa. Não tem que nem haver estatais. Talvez existam raras exceções de pessoas com veia parlamentar e gestão de empresas. Eu me lembro, por exemplo, de pessoas como Osiris Silva, que criou a Embraer e depois, quando ela foi privatizada, se tornou presidente por algum tempo da empresa, Magalhães Pinto, que foi o dono do Banco Nacional, e alguns outros, mas muito raramente políticos têm condições ou conhecimento mínimo para gerir uma empresa, especialmente de grande porte, como são essas estatais inchadas do Brasil. Conclusão, além da estupidez, esse tipo de gestão vai gerar mais prejuízo para essas empresas estatais e quem paga somos nós com o dinheiro dos impostos. Mais tributos para tirarem dinheiro da gente. E no encerramento do Fora de Curva de sexta, eu abordei com um pouco mais de profundidade
o relatório do IBGE divulgando os números do Produto Interno Bruto de 2023 e do último trimestre. Segundo o Instituto, o PIB brasileiro cresceu 2,91%, se contrapondo ao percentual encontrado alguns dias antes, ou pesquisado alguns dias antes, pelo Bacen de 2,45%. Pessoalmente, eu fico mais pelos números do Bacen, porém, vamos respeitar o IBGE também. A questão é a seguinte, especialmente analisando o último trimestre, nós vemos que a economia brasileira está parada, está estagnada, indo para uma recessão. E mais importante de tudo isso é que tem um dado na composição do PIB chamado formação bruta do capital fixo. Isso se refere à taxa de investimento no país. E essa taxa de investimento está negativa. Significa que nós entramos em 2024 com menos condição de gerar riqueza do que 2023. Isso é um péssimo prenúncio para a economia agora nesse ano. Espero que a situação mude. Tem como mudar, mas os governos estaduais, especialmente o federal, têm que voltar atrás em várias de suas políticas de aumentar imposto, aumentar burocracia, intervir na economia e especialmente mostrar, aí parte mais do judiciário, uma estabilidade institucional aqui no país. Gente, os assuntos que eu tratei na semana foram esses, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, lembre novamente do like, do compartilhamento e da inscrição no canal. Uma excelente continuidade de final de semana para cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve, um forte abraço, tchau pessoal!